dois versículos que é considerado por muita gente um versículo mais assustador da Bíblia e que preocupa muita gente. Você vai saber qual é o versículo daqui a pouquinho. E eu quero convidar você, se você é novo por aqui, convidar você para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e compartilhar o vídeo para você receber aí todos os conteúdos de estudos da Palavra de Deus e crescer na sua fé, ok? Meu nome é Antônio Carlos e eu quero convidar você. Vamos lá para o vídeo? Vamos lá. Bom, o nosso estudo vai girar hoje em torno de dois versículos que está escrito em Mateus, capítulo 13, versículo 11 e 12. E você vai entender por que muita gente considera aí um versículo bem assustador e que preocupa muito, né? Bom, no capítulo 13, Jesus, ele cita esse versículo. No capítulo 21 de Lucas, também Jesus cita esse versículo, e no capítulo 25 de Mateus, Jesus também cita o mesmo versículo. E aí eu quero fazer um resumo para você poder entender. Bom, vamos lá. O versículo, eu vou ler aqui os dois versículos que diz assim, versículo 11, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a eles não lhes é dado. Jesus estava falando com os discípulos. Versículo 12, Jesus disse assim, e ao que tem, se dará, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Então, como é que nós vamos entender isso e o que significa essa palavra que Jesus contou para os discípulos? Bom, você observa que no capítulo 13, Jesus conta a parábola do semeador. E conta, todos nós já conhecemos, que o semeador saiu a semear e uma parte da semente caiu à beira do caminho, outra em pedras, outra em espinhos, né? Mas teve uma que caiu em boa terra. Essa produziu 30, 60 e 100 por um. Aí no finalzinho Jesus disse, por isso eu vos digo, que a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a eles, a multidão, não lhes é dado. E ao que tem, se dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Quando Jesus fala esse versículo, que assusta e preocupa muita gente, Jesus está falando de produção, de resultado, de frutos de um trabalho feito. É isso que Jesus está falando. Aí vamos lá para o capítulo 25 de Mateus. Jesus conta uma parábola, fala que um certo homem, ele partiu para uma terra longínqua e então ele chamou os seus servos para que eles recebessem, né, aquela responsabilidade de estar multiplicando. Então ele chamou cada um segundo a sua capacidade, segundo o talento que tinham, né? E disse, ó, aqui está os talentos, né? Negociai até que eu venha. Então ele partiu, né? E no capítulo 25, na parábola dos talentos, quando ele volta, porque ele, quando entregou os talentos aos servos que haviam sido chamados, o que ele esperava? Ele esperava que, quando voltasse, ele encontrasse os talentos multiplicados, né? E ele ficou muito satisfeito porque dois deles multiplicaram, né? E ele disse, ó, muito bem, servo bom e fiel. No pouco foste fiel, no muito te colocarei. Ele estava querendo dizer que eles estavam aprovados, porque eles foram diligentes, eles foram trabalhadores, foram fiéis, né? E atenderam aos anseios dele, né? Que era encontrar os frutos, o resultado do trabalho, né? Aqueles servos foram fiéis, né? Já aquele terceiro, que escondeu e enterrou na terra o talento do seu senhor, já foi reprovado. Por quê? Porque ele foi infiel, ele foi negligente. E é para esse tipo de situação que Jesus disse. Então,
aquele que tem vai receber mais, e aquele que não tem, até o que tem será tirado, né? Por que será tirado? Porque ele foi infiel, ele não trabalhou, ele não produziu, ele não gerou resultado, não é isso? E aí você vai entender o seguinte, que certa feita Jesus estava passando, né, indo para Jerusalém, tinha uma figueira no meio do caminho, quando ele se aproximou para comer o fruto, não tinha fruto, só tinha folha. E ele amaldiçoou aquela figueira, né? Nunca mais nasça fruto de ti. Né? A mesma coisa ele conta a parábola da figueira, que o vinhateiro, o dono da vinha, veio procurar fruto e via lá uma figueira que estava ocupando lugar na terra inutilmente durante 3 anos, nunca deu fruto. E ele falou para o responsável da vinha, ó, corta ela, porque ocupa lugar na terra inutilmente. Aí o vinhateiro disse assim, deixa mais um ano, se ela der fruto, continuará, se não der, mandará cortar. E ele ficou de estercar a planta para poder dar fruto. Enfim, ele estava à procura de quê? De resultado, de frutos, de produção, de trabalho. Quando algo não corresponde, né, ao seu chamado, é o caso daqueles servos, eles foram chamados para quê? Para que assumisse a responsabilidade de multiplicar, né? É dessa forma. A mesma coisa lá em Lucas, capítulo 21, que fala sobre os 10 servos e as 10 minas. Né? Teve um que multiplicou. Quando o Senhor voltou, ele diz, ó, tua mina multiplicou 10 minas. E ele falou, muito bem. O outro multiplicou 5. Muito bem. Vocês terão autoridade sobre 5, 10 cidades. Mas aquele que escondeu o talento, ele foi reprovado. Aí o Senhor disse assim, ó, tire a mina dele e dá àquele que tem 10 minas. Alguém tomou um susto e disse, ué, mas vai tirar do que só tem uma para dar o que já tem 10? E aí a gente entende que por que ele diz que ao que tem se dará, mas e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por que ele fala isso? Porque será tirado e dado àquele que tem 10? Porque aquele trabalhou, aquele foi aprovado por Deus, foi fiel, né, ao seu chamado. Enquanto aquele que enterrou, ele foi negligente, infiel e foi reprovado. Deu para entender? Então, esse é o significado. E lá no finalzinho ele diz assim, lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. É o que ele diz ali. O servo inútil, ou seja, aquele que não produz, aquele que não traz bons resultados, aquele que não trabalha, aquele que é preguiçoso, é negligente, vai ser reprovado. Então, queridos, aí está a explicação por que é o versículo mais assombroso, o versículo que mais espantoso, né? O versículo mais assustador da Bíblia e que mais me preocupa. Mas se você é aquela pessoa que está trabalhando para o Senhor, está correspondendo com o seu chamado, né? Você está desenvolvendo o seu ministério, né? Então pode ter certeza que ele vai dizer para você, bom e fiel servo. Isso, bom e fiel servo, foste fiel no pouco, mas no muito te colocarei. Então é por isso que ele diz, ó, tira a mina do que tem 1 e dá ao que tem 10, né? Por quê? Porque ao que tem se dará, ao que não tem até o que tem será tirado. Então é por isso que ele diz, ó, bom e fiel servo. Você foi fiel no pouco, no muito eu vou te colocar, você merece. Então, seja fiel ao Senhor, ok? Então, essa é a explicação do versículo que muitas pessoas consideram assustador, porque ela diz que o servo inútil será lançado nas trevas. Então, seja fiel ao Senhor, corresponda com o seu chamado, trabalhe, faça a obra de Deus e com certeza você vai também receber essa palavra, servo bom e fiel. Foste pouco, fiel no pouco, no muito te colocarei. Ok? Você está se dedicando, você está se trabalhando, você está se empenhando, você quer desenvolver o seu talento, você quer se preparar mais.
eu quero convidar você para estudar, né? Fazer o cursos, nós vamos deixar aqui abaixo da descrição do vídeo, né? Cursos que vão te ajudar a interpretar a Bíblia, a conhecer o hebraico, o grego, fazer exegese e hermenêutica. Vem estudar conosco, ok? Vai ficar aqui na descrição do vídeo. Um abração, meu nome é Antônio Carlos, eu sou pastor da Assembleia de Deus e eu quero convidar você para você fazer parte da nossa família aqui no YouTube e deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e compartilhar o vídeo, ok? Que Deus te abençoe abundantemente e até o próximo vídeo.